dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Antes de iniciar o compartilhar, eu gostaria de reforçar alguns avisos, do acampamento da Mocidade dos Adolescentes que vai acontecer no Carnaval. Se puder, participem, tá bom? Quem não estava sabendo, pergunta para o evangelista Isaac. Ele é o tio Girafa, para as crianças, para os mais íntimos. Ele está responsável, um dos responsáveis. Ele também vai dar uma das preleições, mas o preleitor principal vai ser o Gerson, o missionário Gerson do ABA, que a gente apoia, Ele foi convidado para palestrar. Eu creio que será um tempo muito bom. E, assim, o investimento, considerando o carnaval, tá praticamente de graça, Então, participem, tá bom? Quem está em dúvida, faz a inscrição, tá bom? Quem não estava sabendo, pergunta para acompanhar, tal. E acho que todos os líderes devem estar sabendo, os líderes das áreas ministeriais. A gente esqueceu de colocar nos avisos, mas vocês têm que entregar o planejamento desse ano até dia 31 de janeiro, tá bom? Que seria sábado, Sábado-feira, para o presbítero Jorge, tá bom? Aí esse planejamento vai constar no livro que a gente está preparando para a Assembleia Geral, no dia 22 de fevereiro. E a Assembleia Geral, ela é importante para a nossa igreja. Quem participa dessa Assembleia? Depois do culto unificado, os membros da igreja participam. E o que acontece? Tem uma prestação de contas de tudo que aconteceu na igreja no ano anterior, inclusive com relação ao orçamento também, a finanças. E isso porque a nossa igreja não tem um dono específico, a não ser Jesus Cristo. Então, não tem essa coisa de abuso de autoridade, enfim, dessas coisas, porque a igreja é nossa, É nós que estamos participando, nós que somos membros ativos, que nós inclusive contribuímos com dízimos e ofertas. Óbvio que a gente elege, a cada 3 anos, os oficiais, os presbíteros, os diáconos, até mesmo o pastor titular, o nosso pastor sênior, Jimmy, ele foi eleito por nós. Então a gente elege uma liderança que nos representa, que nos direciona, mas depois eles prestam contas para a gente, para nós que somos parte da membresia, Então, assim, é uma parte burocrática, é meio chato, tal, mas na Assembleia tem o Baltzan, que faz valer a pena, Dá para segurar um pouco mais para o almoço, mas brincadeiras à parte, eu acho isso lindo, porque é a comunidade fazendo parte, assim, a igreja é nossa, e nós pertencemos a Cristo Jesus, Então, vamos orar por isso, vamos participar ativamente, em tudo isso. E todas as atividades que a gente faz com uma visão, uma missão, que a gente, todos os domingos, a gente ouve isso, o dirigente, ele cita isso para a gente. Quem lembra qual que é a visão da igreja? Aqui tem literalmente a resposta, Criar raízes, frutificar em crescimento. A visão e a missão, dependendo da instituição, ela pode ser usada com enfoque um pouco diferente. No nosso caso, a visão é aonde a gente quer chegar. Então, essa visão foi estipulada, foi estabelecida pelo nosso pastor sênior, nosso pastor titular, pastor Jimmy. Então, desde o ano passado, a gente está nessa visão até 2027, que é criar raízes, frutificar em crescimento. Geralmente, quando falar de visão, tem igrejas que gostam de estipular meta, assim, de numérico mesmo, assim, nós vamos ter tantos microgrupos de discipulado até tal ano, ou a gente vai evangelizar, sei lá, 500 pessoas até tal ano. A gente não tem isso, e em parte é intencional. E dentro
dessa visão, eu vou focar na parte do crescimento, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre, assim, essa visão que o pastor Jimmy estabeleceu, né? Que seria o tema para os 3 anos de mandato dele, na verdade, e que não só se imprime no ministério em mandarim, mas também no ministério em português e na família do povo celestial como um todo. Então, quando diz enraizar, né, está baseado em Colossenses 2:7, né, que nós somos enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E também a parte de enraizar também está baseada em Salmo 1:3, que é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então, enfatizando nosso relacionamento pessoal e profundo com Cristo Jesus. Firmar o alicerce na verdade e não ser influenciado pelo mundo. Ter uma vida de oração e leitura bíblica, incentivando os irmãos a participarem da escola dominical ou dos catalisadores, né? Ou dos estudos bíblicos, né? Ou microgrupos que acontecerem durante a semana. Ou no caso dos jovens, né? Da Mocidade 242 também. Ou 247, né? Que é aberto para todos. E a questão do número 2, edificar, né? Edificar em direção a uma igreja estável, né? Uma igreja saudável, enfatizar a união e a qualidade espiritual, formando o corpo de Cristo. É muito importante, irmãos, esse momento dominical em que nós nos reunimos aqui, né? Hoje em dia, né? De um tempinho para cá, é enfatizado muito que você é a igreja, né? E isso está certo. Mas a ênfase quando fala que nós somos o corpo de Cristo, nós somos o santuário, é no plural, né? Então, a igreja necessita desse movimento de se juntar e de se espalhar. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa ser edificado juntos, né? Aí tem renovação de vida, permitir que o Espírito Santo molde o nosso velho ser, serviço e participação, né? Por que a gente serve a igreja? Porque a gente faz parte dessa família, né? Os meus filhos agora, eles, de um tempo para cá, eles também ajudam nas tarefas de casa. Antes era difícil, né? Tinha que cuidar deles e fazer as tarefas. Agora não. Eles ajudam a limpar a casa, lavar a louça, colocar roupa para lavar e assim por diante. Por quê? Você faz parte dessa família. Essa casa é sua também. Então você tem que aprender a cuidar. Então, é nesse sentido. E é baseado em Efésios 2:20, né, o qual diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E é baseado em 1 Pedro 2:5, que diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas, né, e fazemos parte da edificação da igreja. E assim nós crescemos, né, em direção à maturidade espiritual, que eu vou trabalhar um pouco mais nele hoje, que está fundamentado em 2 Pedro 3:8 e Efésios 4:15. E aí, isso tudo leva à missão, né? Nós somos transformados, nós somos salvos para glorificarmos a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Né? Dando fruto do Espírito Santo e ganhando vidas para Cristo Jesus, né? A base é João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, na palavra de Jesus para nós. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? E aí, então a gente cria raízes e a gente frutifica em crescimento, né? E é algo orgânico, é o ciclo da vida, né? Quanto mais aprofundamos as raízes, mais rica é a vida. Quanto mais firme, é mais resistente às provações da vida. Quanto mais saudável o crescimento, mais mostramos a força de Cristo Jesus nas nossas vidas, através das nossas vidas. E quanto mais frutos damos, mais damos glórias a Deus.
e assim nós recebemos mais fé, e assim isso é passado para a próxima geração, tá bom? Então, falando um pouco sobre o foco no crescer, né? Voltando para o nosso texto que nosso diácono Jonathan leu, né, muito bem, em 2 Pedro, a gente vê que Pedro, ele está citando Paulo, né, e citando Paulo, a gente vê que ele considera canônica as cartas paulinas, né, ou seja, ele considera como inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que se refere ao que Pedro está sugerindo como Romanos 2,4, mas na verdade, sendo muito honesto, não dá para saber exatamente qual trecho de qual carta Pedro estaria mencionando, né? Pode ser Gálatas, Efésios, Colossenses, dependendo se a segunda carta de Pedro é para o mesmo público da primeira carta, né? Que é Capadócia, tal, tudo mais. Ou se não for, se for para geral, para diáspora, então Romanos 2,4 faz muito sentido. Enfim, é uma questão técnica. Mas o que eu queria trazer aqui é que ele, na carta de Pedro, o Pedro ele fala sobre o cuidado contra falsos mestres e falsos profetas, né? E depois ele fala que nós precisamos estar firmes no Senhor. Ele fala assim, em 2 Pedro 3,15, tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Então ele fala da longanimidade, né, do Senhor, né, e como nós somos salvos através da sua paciência. Depois ele cita Paulo, né, com a sabedoria que Deus lhe deu, né, então a gente vê que ele considera que isso é inspirado, e depois ele fala assim, versículo 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, né? Então até Pedro está falando, realmente o que Paulo escreve é difícil. Quando você lê uma carta paulina, né, livro de Coríntios, Romanos, Gálatas, Colossenses, assim, Tessalonicenses, não fique chateado ou frustrado porque você acha complicado, isso faz parte. Mas Pedro fala assim, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Paulo está falando? Resumindo. Está falando de pessoas que querem deturpar a palavra do Senhor, né? Dão ensinos errados, né? E diz, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então, tem pessoas que realmente têm outras intenções, né? Que tem uma agenda muito clara, e aí quando vai conversar, quando vai citar a Bíblia ou assim por diante, eles enviesam, eles tiram de contexto em favor da sua própria agenda. E a gente está vivendo numa era que é dita pós-verdade, né? As pessoas não estão interessadas no que é real, no que é verdade. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que fazer muitos disclaimers, né? Antes de afirmar uma coisa que é real. E às vezes não estou nem falando de estou falando de questão biológica ou de fatos que aconteceram, né? Então a gente vive nessa área da fake news, né? Das notícias falsas, e as pessoas não estão interessadas em saber o que é real. Elas simplesmente querem validar o seu desejo, o seu pensamento. Outro dia eu estava vendo um debate de um pastor com acho que era 20 ou 30 ateus, uma coisa assim. E aí a afirmação era, existe uma verdade absoluta, que o pastor trouxe, e os outros debatentes, eles tinham que refutar essa verdade, né? Só que uma coisa que eu percebi nessa conversa é que o pessoal não sabe a diferença de opinião e de verdade, de fato, né? Chegou um cara e falou assim, você gosta de azeitona? A azeitona é gostoso para você? Para mim é. Para mim não é, então a verdade é relativa, né? Aí o pastor falou assim, não, é fato, é verdade que eu não gosto de azeitona e você não gosta, né? Só que o cara, ele queria colocar a opinião dele, de que a opinião dele e do pastor, como se fosse um fato. Mas fato é fato e opinião é opinião. Vocês estão me acompanhando? Né?
Então, se eu tenho opinião disso, isso é um fato. Ok. Mas se você tem outra opinião, isso é o fato de que você tem essa opinião. Né? E aí o fato de azeitona ser saborosa ou não, é simplesmente uma opinião, não é um fato ou deixa de ser um fato, enfim. Mas aí, o que a gente precisa? A gente precisa ter o conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, que é para o crescimento é necessário nos firmarmos na palavra do Senhor, ou nas Escrituras Sagradas. Assim, tem uma ilustração que é, assim, para mim é praticamente clichê, né, de que vocês sabem como é que as pessoas que trabalham no banco, assim, elas são treinadas para reconhecer nota falsa. Eles não ficam estudando o que as pessoas utilizam de material ou de método de impressão para ver. Pode até ser, né? Tem a canetinha, né, que passa. Quem é vendedor, né, sabe muito bem. Ou contrasta com a luz, tudo mais. Mas para eles serem treinados para reconhecer o que é falso, eles têm que conhecer muito bem o que é o verdadeiro, a nota verdadeira. A insígnia, a marca d'água, tudo mais. Então, só de tocar, eles já sabem quando é falso. Só de ver, eles reconhecem que é falso. Por quê? Eles conhecem muito bem o verdadeiro. É semelhante àquela brincadeira, né, que o pessoal faz, né, da criança reconhecer a sua mãe entre 20 e 30 mães. Né? Sei lá, mexendo na orelha, ou tocando nas mãos. E aí, e daquele nervoso, né? Será que a criança vai reconhecer a mãe? Tal. Só que no final, a criança reconhece quem é a mãe. Né? Mas ele só conhece a mãe. E não conhece as outras mães. Só que no toque, da mão, assim, ela reconhece quem é a mãe verdadeira. Por quê? Por causa do relacionamento, porque ela conhece o que é verdadeiro. Então, nós precisamos de discernimento para saber o que é real, o que é verdade. E para isso, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Uma coisa que eu amo sobre a nossa fé, as bases da nossa fé, é que ela não é dispar, ou ela não é dissociada, ou ela não é separada da realidade. Pelo contrário, ela nos faz enxergar a realidade como ela é. Agora, um parênteses. Existe muita crendice no meio cristão? Infelizmente existe. Crendice assim de mistura com misticismo, com um pouco de pensamento espírita, umbandista, não sei o que lá, tal. Existe. Né? E fé sem fundamento. Né? Existe. Mas quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, quando a gente vai para a essência do Evangelho, a gente enxerga a realidade como ela é. Inclusive, muitos cientistas, muitos pesquisadores, médicos, enfim, famosos e proeminentes, eles tinham a cosmovisão cristã. Porque eles entendiam que Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, inclusive as leis da natureza. Então, através da natureza, eu também posso conhecer um pouco de Deus. Porque foi Ele quem pensou em todas as coisas. É por isso que eu gosto de dizer que nós não somos os donos da verdade, mas nós servimos a verdade, que é o nosso Senhor, que é Cristo Jesus. Então, citando também Efésios, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, aqui Paulo ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né, que são basicamente os cargos, os ministérios ou dons e talentos, né, da igreja, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Aqueles que entregaram sua vida para Jesus, aqueles que reconheceram que são pecadores, que pediram perdão, que reconheceram os seus pecados, se curvaram perante Deus e o receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses são os santos. Né? É um pouco diferente do santo no conceito católico, né? Que é aquele que foi beatificado, tudo mais. Não, a gente entende biblicamente que todos os que creem em Cristo Jesus são
considerados santos, né? Então, todos, né, o profeta, evangelista, pastor, mestre, tudo mais, apóstolo, eles estão para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o crescimento é em direção a Cristo Jesus, é conhecer o Filho de Deus, é se assemelhar a Cristo Jesus, é chegar à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, se eu tenho conhecimento profundo da palavra, né, se eu tenho conhecimento do caráter de Deus, né, e se vier alguém com uma ideia mirabolante, eu não vou ser levado como a folha no vento, ou como crianças, né, que, né, se der bala, né, a criança vai com a pessoa assim, sem critério algum, né? Não, pelo contrário, a gente vai ter discernimento, a gente vai ter critério, a gente vai ter uma fé fundamentada, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento. O segundo e último ponto, né? A gente está, né, voltando das férias, né? Então, em vez de 3, 4 pontos, a gente vai ter 2 pontos só hoje. Mas, então, o segundo ponto é crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 de 2 Pedro 3 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Então, o nosso desejo é de crescermos em conhecimento em Cristo Jesus. Então, tudo que a gente faz é com essa visão de conhecer a Cristo Jesus e fazê-lo conhecido. Até mesmo em momentos de comunhão, como um churrasco dos cantares, ou quando os adolescentes vão jogar vôlei com o pessoal das outras igrejas, ou vão pegar um dia para fazer churrasco e jogo de board game, ou quando o pessoal sai às 6 da madrugada, né, para correr de domingo, né, eles pagam para correr na rua, né, tem gente que comete essa loucura, né, mas é interessante. Mesmo nesses momentos de comunhão, para quê? Para que a gente possa aprofundar no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lógico que o grau de intensidade vai ser maior ou menor, né? E é por isso que a gente iniciou no ano passado um movimento de microgrupos e discipulado, né? Que a gente vai abrir inscrição só esse domingo e no próximo. As vagas são limitadíssimas, mas quem quiser participar, venham falar comigo, tá bom? E esse é um momento, assim, a gente reúne 1 hora por semana, online, né, para adequar a nossa correria da metrópole, né, da cidade de São Paulo. A gente reúne 1 hora, concentrado, focado, né, com a Bíblia mesmo, com a Bíblia na mão. A gente responde algumas perguntas juntos, a gente já traz as perguntas respondidas, mas a gente compartilha. É muito breve, mas ao mesmo tempo é muito significativo, né? E por que um microgrupo? Porque é um grupo menor, né? É um grupo mais fechado, só que para passar alguns meses, 1 ano ou mais que seja, para compartilhar e crescer no conhecimento de Cristo Jesus aos poucos, né? E o feedback que a gente tem tido tem sido muito positivo. A gente faz inclusive com os adolescentes também. A gente faz com os adolescentes porque os adolescentes pediram. A gente não impôs, né? Eles pediram e é maravilhoso, assim, é muito gostoso a gente acompanhar, conhecer uns aos outros, a gente analisar a nossa vida à luz da palavra do Senhor, a gente se confrontar, né, no pecado, né? Eu mesmo, eu confesso os meus pecados, as vergonhas e tudo mais. A gente tem um tempo de oração e a gente tem um tempo de crescimento mútuo muito interessante, é muito gostoso. Então, pode ser mesmo uma coisa mais, digamos assim, diluída ou mais, né, lúdica, ou até um momento assim mais focado, mais concentrado. Tudo que nós fazemos, tudo que a igreja se propõe a fazer, é de nós aprofundarmos nossa raiz, né, e nós crescermos e
frutificando, né? Ou frutificarmos, perdão, em crescimento. Né? Tudo visa isso, né? E mesmo assim tem muita coisa para fazer. Né? Então, as coisas que, se porventura a igreja fazia, sempre fez, mas a gente vê que não está dentro dessa visão, a gente descarta. Porque os nossos recursos e tempos são limitados. Por isso que a gente foca nisso. Mas eu queria que a gente pensasse no crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não só como uma coisa associada à igreja, mas como uma meta de vida pessoal. Né? Que todos nós possamos buscar crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos compreender a disposição de Deus, né? Da graça, né? Do Senhor, do cálice do Senhor. Né? O quanto Ele se doou por nós. O quanto você é precioso para o Senhor. E de nós conhecermos o caráter de Cristo Jesus. Quem Ele é, qual que é a visão dEle, o que Ele valoriza. De modo que a gente possa centrar a nossa vida no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala assim de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando que a gente precisa fazer isso para a igreja dar certo, para os ministérios ou atividades que a gente propõe dar certo. Não, é o contrário. A gente faz tudo isso, todo o ministério, para que a gente possa conhecer cada vez mais e mais Cristo Jesus. E eu entendo que isso, o que sintetiza isso é o discipulado. Eu me tornar discípulo de Jesus e fazer outros discípulos de Cristo Jesus. Isso pode acontecer de várias maneiras. Mas uma maneira que eu vejo que é muito estratégico na nossa igreja é o microgrupo discipulado. Mas catalisador é muito importante para ter isso. As EBDs, né, que os adolescentes fazem às 10, é muito importante para isso. Os encontros, né, que a mocidade, que o Cantares promove, é muito importante para isso. Os cultos dominicais que a gente tem, seja às 11h30 no português ou às 10 quando é unificado, é muito importante para tudo isso. Inclusive o tempo de mesa, o tempo de café, o tempo, né, não formal que a gente tem de comunhão uns com os outros é extremamente importante para tudo isso. Então nós crescemos na graça e no conhecimento através do relacionamento. Como é que a gente vai conhecer um Deus infinito e eterno? Como é que você diz que você conhece a Deus? Né? E não é que nem o brasileiro fala, você conhece fulano? Eu conheço, mas... não, como é que é? Eu sei quem é, mas eu não conheço. Tipo, como assim? É só coisa de brasileiro, né? Essa coisa nossa. Você conhece tal pessoa? Eu sei quem é, mas eu não conheço. Peraí, você conhece ou não conhece? Quer dizer, o que essa expressão quer dizer é que sabe quem é, sabe o nome, eventualmente pode até saber da sua atividade, essas coisas, mas não teve um relacionamento aprofundado, né? E o intuito é que a gente tenha um relacionamento aprofundado com o nosso Senhor. E crescemos na graça e no conhecimento através do relacionamento. E não é só alguma coisa teórica, né? Não é alguma coisa só que está escrito na Bíblia, no livro, né? Mas é algo de nós vivermos isso, de nós entendermos o que o Senhor está falando para nós e de respondermos positivamente à sua palavra, né? Da gente ousar perdoar aqueles que são imperdoáveis, porque o Senhor fez isso, e o Senhor nos manda perdoar, né? Até na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Crescemos na graça e no conhecimento que nos transforma. À medida que a gente for conhecendo a Cristo Jesus, isso transforma o meu caráter. Tem gente até que é transformado na sua personalidade. Tem gente que amadurece dentro da sua personalidade, mas tem gente até que até a sua personalidade é transformada. Mas enfim, os valores, a nossa ética, a nossa moral é transformada através do conhecimento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescemos na graça e no conhecimento que nos molda, que nos edifica, como indivíduos e como corpo de Cristo. Crescemos na graça e no conhecimento que nos faz semelhantes a Cristo Jesus. E quanto mais a gente vai se aprofundando nesse relacionamento, a gente vai ficando parecido com Jesus.
eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu pareço bonzinho, né? Eu pareço ser gente boa, né? Ficou até bem vestido aqui e tal, né? Com esse blazer, né? Que eu ganhei. Né? A minha irmã viu eu vestido, aí ela ficou com dó de mim, ela comprou um blazer novo. Eu até pareço bonzinho, mas eu não sou bonzinho. O que eu faço de bom, de bem, é o que vem do Senhor. É o Espírito Santo agindo na minha vida. Porque o meu coração é completamente pecaminoso. Os meus desejos são completamente carnais. E se eu falasse em voz alta, se eu verbalizasse as coisas que passam no meu pensamento, é lógico que o diabo ele lança setas inflamadas, né? E a gente que escolhe pegar isso e, né, se não me engano, Lutero ele faz a analogia que o diabo ele é como um pássaro que tenta colocar um ninho na nossa cabeça, né? Com tentações e se a gente deixar chocar, né, a gente acaba consumindo, né, o pecado. Mas se eu dissesse tudo que está aqui dentro, vocês ficarem escandalizados, com certeza. Eu fico escandalizado comigo mesmo. Mas o que vem de bom de mim é do Espírito Santo de Deus. É do Espírito Santo de Deus, é da palavra do Senhor. Então, quando nós crescemos na graça e no conhecimento que nos faz semelhantes a Cristo Jesus, né, nós somos transformados e nós glorificamos ao Senhor. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, à medida que a gente vai indo em direção a Cristo Jesus, isso promove a nossa união. Um corpo saudável é um corpo que ele recebe as orientações, a liderança que vem da cabeça, que vem do cérebro, né? Ou do sistema nervoso, né? E isso é um corpo saudável, né? A gente até vê alguns filmes, né, de corpo que não é saudável, né? Tipo, que a mão faz o que o corpo não quer, tipo, bate assim, né? Isso até meio a gente fala, mano, isso é bizarro, isso não faz sentido. Mas tem muitas igrejas que isso acontece, né? Por quê? Porque a gente não está focado em Cristo Jesus, porque a gente está focado em homens, porque a gente está focado em outras agendas, porque a gente não prega o Evangelho como ele é, mas a gente quer deturpar a verdade conforme a nossa agenda. Né? Então, o que a gente precisa é crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, né? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim crescemos na graça e no conhecimento como o corpo de Cristo, e assim, através disso, nós glorificamos ao Senhor. Pedro, ele termina fazendo uma doxologia. Doxologia é uma adoração ao Senhor. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Que esse seja o desejo do nosso coração. O Tiá, o nosso irmão, querido irmão, estava compartilhando, né, das dificuldades da vida, né, e é meio contra, como é que posso dizer? É contra fluxo, né, contra anti-marketing, né? Fala, vamos adorar o Senhor. A gente tem dificuldades, a gente tem, né? A empresa está indo mal, mas vamos adorar ao Senhor. Tipo, pode causar uma estranheza. Peraí, como assim? Como é que eu vou adorar um Deus que permite que isso aconteça na minha vida? Nós vamos adorar a Deus porque Ele é. Nós vamos louvar a Ele pelas coisas que Ele tem feito. E mesmo na tempestade, mesmo na dificuldade, a gente vê a bondade de Deus. E é por isso que nós louvamos ao Senhor. E que esse seja o nosso foco, sabe? Quando eu faço uma análise ministerial, eu estava compartilhando isso com os presbíteros, eu vejo desempenho, o feedback das pessoas, participação, engajamento, eu vejo tudo isso. Né? Só que, onde é que eu foco se realmente está indo bem ou não? Frutos. Se está dando frutos. Se tem pessoas sendo transformadas, se tem pessoas que estão amando mais a Jesus, que querem conhecer mais a Jesus através do ministério, então a gente vai em frente.
as arestas a gente vai reparando, as brechas a gente vai, né, reparando, a gente vai consertando aqui e ali. Eu vou tentando melhorar nas coisas que estão nas minhas mãos, mas a gente vai em frente. Mesmo que tenha opiniões contrárias, mesmo que os ventos sejam desfavoráveis, eu vou em frente. Por quê? O Senhor é glorificado através dos nossos frutos. E é nisso que eu estou focado. Se Deus é honrado e glorificado, se Ele é exaltado. Tem vezes que me perguntam, né? O culto foi bom? Acho que a pessoa até passa raiva. Eu digo assim, eu espero que Deus tenha gostado do culto. Esse é o meu desejo. Né? Se para Ele foi bom, então foi bom. A pessoa fica meio assim, né? Meio sem jeito, assim, mas... É porque o culto não é para mim, não é para vocês, não é para a gente se sentir bem. Né? Por isso que a gente não tenta vender uma experiência, né? A gente quer proclamar o Evangelho, quer que você conheça Jesus Cristo. É isso, o foco é esse. Né? E então, nós criamos raízes em Cristo Jesus, na palavra do Senhor, no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós vamos frutificando, né, tendo o caráter de Cristo Jesus sendo moldado em nós, com o fruto do Espírito Santo, né? Amor, amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio, né? E tendo vidas salvas, e não só salvas, mas se tornando discípulos de Jesus, glorificando ao Senhor e fazendo outros discípulos de Jesus também. E é sobre isso. E é sobre isso. Que Deus nos abençoe. Queria ter um tempo de oração. Queria sugerir dois temas de oração. O primeiro é, se você ainda não conhece a Jesus profundamente, se você não tem certeza de que Ele é seu Senhor e Salvador, faz uma oração simples. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Transforma a minha vida. Eu quero te conhecer profundamente, o seu plano, os seus propósitos na minha vida. Faça essa oração. Faz agora é o melhor momento para fazer isso. E em segundo, eu queria que a gente pudesse orar pela nossa comunidade, que a gente realmente seja um lugar onde as pessoas conhecem a Jesus, onde eu primeiro possa me tornar discípulo de Jesus, posso fazer outros discípulos de Jesus também. Então, oremos. Mais do Senhor. Mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Pai, tira de nós toda apatia, toda indiferença. Que nós tenhamos desejo do Senhor. Que nós possamos amar ao Senhor. Que nós possamos buscar a Tua presença no secreto, no dia a dia. Pessoalmente com o Senhor. E também como comunidade. Nós possamos buscar a Tua presença, Senhor. Nós rogamos que o Senhor manifeste a Sua presença em nosso meio em todos os momentos que nos reunirmos. Seja para disciplina, seja para uma conversa informal, seja para comunhão, seja para celebrar, para estudar a palavra, para um tempo de mesa. Que a manifestação da Sua presença seja notória nas nossas vidas, Senhor. Que o assunto das nossas conversas seja o Seu amor, a Sua graça, seja inspirado na ética do reino de Deus, que haja misericórdia, que haja justiça, que haja perdão, que haja amor. Pai querido, se tem alguém que estava longe do Senhor, ou que ainda não entregou sua vida ao Senhor, ministra o coração dessa pessoa, revela que o Senhor é vivo, é real, é Deus dos deuses, o Rei dos reis. Oh, glória. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais em Ti. Que o nosso foco da nossa vida, da nossa agenda, seja conhecimento de Deus. Que nós possamos viver
conforme a Tua palavra, Senhor. Que a nossa angústia, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, que as nossas dores, que as nossas conversas sejam transformadas em oração. Que possamos nos prostrar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor. E que o Senhor venha até nós, nos consolar, nos confortar, nos transformar, nos fazer semelhantes a Cristo Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.